Bom dia a todos. Inicio mais uma reunião da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru para tratar do processo referente à coleta de resíduos da saúde. Processo esse contratado entre Secretaria Municipal de Saúde e Endurbe. E foram convocados para essa reunião a Secretaria Municipal de Saúde, aqui representada pelo Dr. Fogolin, também pela Andréia, também foram convocados a Endurbe, aqui representado pelo Pili e pela Juliana, e foi convidado o seu Davi da administração e a Érica, que por telefone ontem recebeu o nosso convite e se faz presente. Muito obrigado pela presença. Ainda presentes nessa reunião, vereador Roger Baruti, nomeado como relator desse processo, vereador Dr. Segala, vereador Coronel Meira, doutora Thelma, Yasmin, também o Manuel Luzila e o vereador Natalino Davi da Silva. Processo bastante extenso, um processo de mais de 800 páginas, um trabalho que a gente deve se debruçar aqui sobre todas essas folhas aqui constantes nesses processos, mas a gente inicia essa reunião para que nós possamos ouvir todas as partes envolvidas nesse processo, para que a gente possa dar o andamento nos nossos trabalhos. Eu vou pedir, antes da gente abrir para as perguntas dos vereadores, nós vamos pedir para que o Dr. Fogolin possa iniciar essa fala, para que nós possamos compreender um pouco sobre esse extenso processo de contratação de resíduos, coleta de resíduos da saúde de Bauru. Então, doutor Fogolin, o senhor está com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao vereador Marcos de Souza e à Comissão de Fiscalização e Controle, a todos os vereadores presentes, a oportunidade para esclarecer todas as dúvidas referente a esse processo que trata da coleta, destinação e tratamento final de resíduos de serviço de saúde. Só para deixar mais claro, o contrato ele não é realizado entre a Secretaria de Saúde e a Endurbe. Historicamente, desde que o CONAMA, que o Conselho Nacional, ele define o tratamento de resíduos de serviço de saúde, todos os equipamentos de saúde, clínicas, hospitais, as próprias secretarias estaduais e municipais de saúde são obrigadas a destinar os seus resíduos de uma maneira específica, diferente do que era anteriormente. A partir desse momento, os serviços privados são obrigados a contratar suas próprias empresas e o serviço público também dá a destinação. Aqui em Bauru, sempre quem fez o processo de coleta, tratamento e destinação final foi a empresa municipal, a qual a gente está aqui descrevendo, que é a Endurbe. Nunca a Secretaria de Saúde fez uma contratação direta. Historicamente, sempre foi feita entre a Prefeitura e a Endurbe. Eu queria só fazer um relato, eu acho que a maneira mais objetiva que a gente tem de esclarecer é justamente assim como consta no processo inteiro. Esse processo ele tem 2 volumes, até porque, durante a minha fala, vai ficar claro por que ele chegou a 2 volumes e essa extensão. Se a gente for olhar desde a primeira página, no ano passado, a Secretaria de Saúde, ela solicitou novamente a abertura de um processo licitatório para coleta, destinação e tratamento dos resíduos de serviços de saúde. E assim eu o fiz, encaminhando para a Secretaria de Administração, a solicitação de verificação de um processo de aquisição de empresas. Nós fizemos um levantamento, encaminhamos para a Secretaria de Administração e, a partir deste momento, a Secretaria de Administração pegou todo o processo, e aí o próprio secretário Davi pode esclarecer, e dentro da nossa normativa a gente oferece para a Endurbe, a Prefeitura Municipal, a partir do momento que ela tem todo o processo licitatório na sua fase final,
é oferecido à Endurbe, através da própria legislação municipal, se ela cobre o menor preço daquele que foi estipulado dentro do levantamento orçamentário. A partir do momento que a administração pegou o processo e dos dados que nós tínhamos inicialmente, a própria Secretaria de Saúde, assim como consta em folha 63 do processo, nós encaminhamos para o secretário Davi para que ele fizesse, em primeiro lugar, os 4 questionamentos que eu fiz no processo. Primeiro, que a Endurbe seja consultada para o envio de proposta para prestação de serviço requerido. Então, a partir do momento que faz o levantamento orçamentário, a gente oferece para a Endurbe para o menor preço. Que apresente cotação de preço, pesquisa de mercado seja validada por um comprador. E que o presente seja encaminhado à Secretaria de Finanças para constar a declaração e, por último, que seja encaminhado ao SNJ. Todo esse processo inicial foi feito. Quando se concluiu e a Endurbe ofereceu o menor preço a partir do orçamento que tinha sido feito, levantado pela administração, a Prefeitura de Bauru firmou o contrato com a Endurbe. Então, não foi a Secretaria de Saúde quem firmou o contrato com a Endurbe. Acontece que, durante o processo, a Secretaria de Saúde, já em 27 de fevereiro de 2018, que consta nas folhas 166, e já tem um apontamento, foi verificado que havia uma retirada por uma outra empresa de nome Cheiro Verde nas dependências dos serviços de saúde. O diretor, à época, fez o apontamento para o secretário e, no mesmo período, eu encaminhei ao prefeito e ao secretário de Negócios Jurídicos alguns questionamentos referentes a este procedimento. Primeiro, se há informações de que a Endurbe havia subrogado, após a assinatura do contrato com a prefeitura, e após a análise dos orçamentos das folhas 22 a 59, que eram os orçamentos constantes, se havia observância de valores a menor do que o contratado pela Endurbe, então empresa que estava fazendo o processo. E se havia possibilidade de realinhamento de preço, haja vista que a gente havia identificado esse processo, e qual era a orientação jurídica para o procedimento. Em nenhum momento a Secretaria de Saúde fez pagamento de notas até que houvesse o parecer jurídico desse processo. Então, tanto é que, se a gente for avaliar, as notas que constam no segundo volume só foram pagas em junho, após o parecer jurídico de que não havia nenhuma irregularidade, só que a orientação jurídica foi: se identificou valores execuíveis a menor do que consta no processo licitatório, que a saúde abra, então, a sua licitação para verificar a possibilidade de empresas realizarem um procedimento no valor menor. Até porque o recurso que sai para pagar a Endurbe é da Secretaria de Saúde. E se eu conquistar valores a menor, obviamente, teria uma vantajosidade dentro do princípio da administração pública. O jurídico se manifestou, o prefeito se manifestou do processo, porém, como se tratava de um serviço essencial, não dava para interromper o procedimento. Aliás, se eu interrompesse o procedimento de retirada de lixo hospitalar, retirada de resíduos de serviço de saúde, eu teria um caos dentro do meu serviço. Então, o que a Secretaria de Saúde, durante todo o processo, fez? Em primeiro momento, levantou valores, passou para a Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração fez um contato com a Endurbe ofertou menor valor. Durante o processo, porque a Secretaria de Saúde não tem acesso às subrogações da Endurbe, durante o processo de coleta, nós conversamos, o próprio presidente da Endurbe sentou, secretário de Administração, secretário de Saúde, presidente da Endurbe, prefeito, a Secretaria de Negócios Jurídicos, e na avaliação de que poderia ter execuibilidade de valores a menor, a Secretaria de Saúde, em comum acordo com o prefeito e com o jurídico, optou em abrir o seu processo licitatório, até porque nós podemos encontrar valores a menor. Não se garante isso, porque o meu processo licitatório que está correndo, eu tenho orçamentos a menor, mas quando eu concluir, pode ter valores até maior. Eu não tenho garantia de que o meu processo licitatório ele vai ter essa conquista. Então, a história desse processo, primeiro é importante destacar,
Não foi a saúde quem contratou a própria Endurbe. Quem contrata a Endurbe é a prefeitura. A saúde, desde em fevereiro, identificou as primeiras coletas por serem feitas pela Cheiro Verde e não pela Endurbe no serviço de saúde. Nós nos reunimos, fizemos os questionamentos e eu formalizei no processo a possibilidade de pagar ou a menor ou abrir uma outra licitação. O jurídico avaliou. Durante a sua análise, ele concluiu que realmente não tinha irregularidade, poderia pagar, mas concordou com a abertura de uma licitação pela saúde. Esse processo voltou para finanças, a Secretaria de Saúde solicitou o processo e abrimos a licitação para resíduos do serviço de saúde e carcaças de animais, que esse processo ele constava num único certame e a gente dividiu em 2 certames. Então, só para iniciar as nossas conversas, esclarecer, existe uma cronologia dentro do processo que consta aqui com os senhores, que a Secretaria de Saúde, desde o início, ela vem conversando e vem dialogando com as demais pastas, e quando a gente identificou a possibilidade, inclusive, de um valor a menor exequível, nós optamos em abrir a licitação. Eu quero destacar que, até por avaliação jurídica, não teve nenhum apontamento de irregularidade, apenas pela maior vantajosidade para a administração. Se existem empresas que executam o procedimento a menor, após um processo licitatório finalizado, nós optamos também em realizar a abertura do certame. Então, esta é a cronologia dos fatos que constam neste processo. Então, primeiro momento, o contrato não é da Secretaria de Saúde. Segundo momento, a Secretaria de Saúde não fez qualquer pagamento de valor a maior desde que chegaram as primeiras notas, somente foi fazer em junho, após a avaliação jurídica e a autorização jurídica dentro do processo. E terceiro, tendo empresas que podem fazer o serviço num valor a menor, nós acreditamos que, pelo princípio da vantajosidade e da administração pública, que eu abrisse o meu processo licitatório diretamente. Então, talvez isso torne claro do que, durante toda a cronologia, houve a transparência desse processo. E a administração, a Endurbe, vai poder colocar aqui os motivos porque ela subrogou o contrato, ou ela fez uma nova licitação interna para coleta dos resíduos de serviço de saúde. Então, consta no processo, acho que os senhores tiveram a possibilidade de analisar, e a Secretaria de Saúde tem um serviço que é essencial. Nós tínhamos que fazer esse procedimento, sempre foi feito pela Endurbe, e, em comum acordo, quando a gente identificou que a Endurbe subrogou e tinha um valor a menor, nós chamamos a Endurbe, sentamos com o presidente da Endurbe, com o prefeito, com o jurídico, com a administração, e a Secretaria de Saúde optou em fazer a sua própria licitação, até porque o orçamento é da pasta da saúde, e se eu conseguir, tiver uma conquista de um valor a menor, obviamente, nós vamos suspender o contrato, a prefeitura vai suspender o contrato e a saúde assume a sua contratação de empresas específicas. Eu queria iniciar dessa forma da cronologia do processo e fico à disposição para poder esclarecer todas as dúvidas que possam surgir aqui dessa comissão. Senhor presidente, só para não perder a oportunidade, um pequeno detalhe que eu gostaria de saber agora. Essa posição jurídica de que estava tudo em ordem, poderia ser pago, é da Secretaria dos Negócios Jurídicos? Sim, há um despacho da Secretaria de Negócios Jurídicos autorizando o pagamento e a abertura do novo processo licitatório, fazendo a suspensão após a nova licitação. Porque se eu suspendesse previamente, e de fato, o serviço foi realizado. Então, o serviço houve a constatação da coleta, né, em nenhum momento deixou-se de realizar o serviço objeto do processo licitatório, porém, até que a Secretaria de Negócios Jurídicos se manifestasse, e consta aqui os primeiros pagamentos das notas, eu solicitei ao presidente da Endurbe que eu não faria o pagamento até o parecer jurídico, até que eu tivesse uma garantia da Secretaria de Negócios Jurídicos que não tinha nenhuma ou qualquer observância dos fatos. A Secretaria de Negócios Jurídicos se manifestou ao pagamento, aí sim, em junho, nós pagamos as notas. Vamos explicar esse parecer. Não precisa não. Um mês. Não, está mais adiante.
173. Não tem outra manifestação. 173, né? Página 173. 179. 179. 173 e 179. 173 a 179. Para frente. É para frente, porque é depois a manifestação da Endurbe. Houve a manifestação da Endurbe e depois houve a manifestação do jurídico. É um pedido do relator aqui, questão de ordem, para que seja lido a última página aqui, doutor Segal. Então, portanto, partindo do pressuposto que o preço contratado foi o menor obtido pela administração, com base na informação trazida pela Secretaria da Administração, as folhas 172, eventual realinhamento de preços do contrato atual somente se justificaria na hipótese da ocorrência de alha extraordinária e imprevisível, estranha à vontade das partes, nos termos do artigo 65 no diploma licitatório. Nessa senda, em havendo dúvidas da administração quanto à vantajosidade da contratação em tela, deve a administração promover nova pesquisa de preços e, se demonstrada a desvantajosidade, prudente a rescisão do presente contrato e a promoção de nova contratação. Por todo o exposto, sugiro a remessa dos autos à Secretaria Municipal de Administração para a ciência do presente parecer e demais encaminhamentos neles elencados. A consideração superior, Bauru, 27 de março de 2018. A página, eu estou lendo a página 179. Quem assina aqui é a diretora da Procuradoria do Contencioso, Maria Botter Adorno Gebara. Ok? Eu aceito. Muito obrigado. Desculpa, eu nem olhei o rosto. Não olhei o rosto. Via só. Desculpa. Seguindo, doutor Fogolin, tem mais alguma observação a ser colocada? Por favor, aí durante o processo eu vou... Ok. Eu gostaria, então, para a gente dar continuidade aos trabalhos, todos têm acesso ao processo, em qualquer momento podem fazer a solicitação aqui. Eu gostaria de ouvir, então, as considerações da Endurbe sobre esse caso. Questão de ordem, acho que era melhor ouvir a primeira administração. Administração, questão de ordem aceita. Então, nós vamos ouvir agora as considerações da Secretaria das Administrações, o secretário Davi e também a Érica, diretora do departamento. Bom dia a todos. Conforme o vereador Marcos, ele falou logo no início, ontem nós fomos comunicados à noite, né, da nossa presença aqui. E nós não viemos preparados, né? Nós não fizemos cópia do processo, não fizemos essa análise do processo preliminar para estar aqui. E trouxe a Érica tem participado desses processos relacionados à Endurbe já há bastante tempo. E nós estamos à disposição para qualquer dúvida que surgir, mas nós vamos estar um pouco prejudicados com relação ao acesso a essas informações todas, porque o volume de processos que tramitam pela administração é gigante, né? E não vamos ter esse material todo agora para acompanhar junto com vocês. Mas estamos aqui, as dúvidas que forem possíveis de serem elucidadas, estamos à disposição. Secretário, mas o senhor deve se recordar do que acaba de dizer o secretário da Saúde, de que teria sido a administração quem fez o levantamento de preços, para poder dizer que podia ser contratada a Endurbe. É esse o ponto. Eu só gostaria de saber como é que isso foi feito. Eu vou passar para a Érica que conduz esses processos dentro da área de licitação, os processos pertinentes à Endurbe, para ela poder traçar o caminho desses processos.
Bom dia a todos. Nesses processos da Endurb, normalmente vem com as cotações de preço com uma já prévia, vamos dizer assim, do gabinete. Então, pelo tempo que nós temos para a realização desse processo, que seria, então, a ampliação da pesquisa de preço, é inviável. Esse processo chegou na administração no dia 14 de dezembro, a primeira entrada dele foi no dia 14 de dezembro, sendo o contrato finalizado dia 31/12, o vencimento, foi encaminhado para o jurídico, retornando para a administração no dia 20, sendo que era naquele intervalo entre Natal e Ano Novo, nós teríamos 5 dias úteis para ampliar a pesquisa de preço, formalizar empenho, contrato e etc. Então, as pesquisas chegaram em processo. Eu não, na verdade, eu não me recordo, acho que eu até pedi para uma compradora nossa, Roberta, tentar entrar em contato com algumas empresas para ver se conseguia alguma ratificação de pesquisa ou alguma coisa do gênero, né? Mas os processos seguiram com as cotações que vieram do gabinete. Quando eles vêm do gabinete, não quer dizer que é o gabinete que faz, o gabinete repassa. Poderia ter vindo, por exemplo, de outro órgão, por exemplo, da Endurb? Não sei informar isso para o senhor. Isso eu já não tenho certeza, não sei dizer. Eu sei que vem, as pesquisas têm um e-mail, cotação@prefeitura, se eu não me engano, que ele é utilizado pelo gabinete nas cotações de preço, mas se exatamente o gabinete quem utiliza ou de alguma outra forma, eu não sei como responder. O e-mail de cotação do Bauru é do gabinete? Então a pesquisa é do gabinete. A primeira pesquisa realizada aqui foi feita pela cotação @bauru.sp. Isso, é um e-mail utilizado pelo gabinete. Tá. Doutor Segalo, deixa eu fazer um esclarecimento, acho que é importante. Nós estamos tratando, né, chega aqui à nossa casa, um contrato que até então, até porque nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde possui um setor próprio de licitação, nós estamos entendendo que até então, inclusive ontem à noite a gente terminou a sessão e fez uma conversa aqui, a gente está entendendo que trata de Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde e Endurb. Né? E a gente descobre depois que a administração tem alguma participação. Então, eu fiz a ligação, eles estão convidados hoje. Então, se ficar alguma dúvida que eles não possam esclarecer, não tem problema nenhum. A gente faz a convocação para a próxima reunião e eles trazem todos os documentos pertinentes que possam elucidar qualquer dúvida. Por isso que eu tenho que fazer esse esclarecimento aqui. Mas esse esclarecimento já foi importante da pergunta, porque o secretário da Saúde informou que encaminhou isso à administração. Okay. E a administração está informando que ela própria não fez a cotação, ela aproveitou as cotações que recebeu do gabinete. Isso já é interessante para nós, está claro. Ok. Seguimos, então, com a Endurb, por favor. Sim, aí terminando o posicionamento da Endurb, a gente abre para as perguntas. Bom dia. Eu queria começar falando do decreto que regulamentou a coleta, tratamento e destinação de resíduo no município de Bauru, que é um decreto de 2009, é o 10.841 de 2009. Esse decreto estabelece que compete à Endurb a realização desse serviço, que ela pode realizá-lo ou pode subcontratar, né? Pode realizá-lo diretamente ou contratar terceiros. A partir desse ano de 2009, o que foi feito pela Endurb? Tá? A Endurb fazia a coleta ponto a ponto das unidades de saúde, só que ela não tem a expertise de tratar e dar a destinação ambientalmente adequada como a legislação estabelece. A Endurb subcontratou tratamento e destinação final, ela contratou a empresa Esterlix para fazer isso. O preço, à época, em torno de 4... Vou falar o preço que já estava no aditivo, que era R$ 4,27. Tá? A Endurb pagava isso para fazer o tratamento e fazia coleta porta a porta. Na época, ela tinha esse custo para tratamento e o custo dela para coletar isso com motorista, veículo, combustível, os insumos, enfim,
era 409. Então, o total para fazer o serviço era 8,36. Em 2017, no início de 2017, foi feito o contrato o contrato global de vários serviços de limpeza pública que estava inserido esse serviço de coleta de resíduos de saúde no valor de... Cadê? Era 4,79, que o município pagava para a Endurbe 4,79. A Endurbe tinha um prejuízo à época de 3,57, tá? Quando foi para dar a proposta nesse levantamento de preço, que o presidente, né, a nova administração, apurou esse prejuízo, e o valor menor que se podia dar nesse processo era o 6,59, foi determinado em dezembro a abertura de um processo em caráter de urgência na Endurbe para tentar diminuir o custo disso, diminuir o prejuízo que a Endurbe estava tendo, porque se ela era obrigada a prestar o serviço, ela estava prestando o serviço, mas pagando pelo serviço, com prejuízo nesse serviço. Então, abriu-se um procedimento de licitação, foram feitas cotações, até, eu acredito, não sei se tem cópias do processo, mas eu trouxe cópias aqui. Quando nós fomos para a sessão de licitação, nós tínhamos uma média de preços de 7,44 do resíduo de saúde e de 7,38 dos animais, que são 2 itens, né? Esse contrato é subdividido. Então, nós fomos com esse panorama, essa realidade de preços. Ainda assim, essa realidade era mais vantajosa se fechasse nesse preço de R$ 7,00 e pouco, porque o prejuízo era de R$ 8,00 que a Endurbe vinha pagando. Foi feita uma licitação onde apurou-se os preços pela Cheiro Verde. A Cheiro Verde ofereceu R$ 2,70 no resíduo e R$ 3,49 nos animais mortos. Esse contrato foi assinado só em fevereiro, então 2 meses depois da assinatura do contrato com o município. Até então, o que se tinha, quando se assinou esse contrato em dezembro, era o custo de R$ 8,36. A Endurbe estava arcando com esse prejuízo de R$ 1,77. Ela vinha arcando porque não tinha como não realizar o serviço. É um serviço de saúde pública, é um caos, o município se deixa de fazer o serviço. Então, continuou se prestando o serviço e tentou minimizar o prejuízo que a Endurbe tinha realizando nova licitação. Tendo conhecimento dos preços e da possibilidade da redução do custo disso, foi comunicada à Secretaria de Saúde e é tudo que o secretário acabou de dizer com relação a novo procedimento de licitação, a outras providências para regularizar, fazer uma licitação própria pela Secretaria de Saúde. Ok, o Pili quer fazer alguma complementação? Não, a única observação que eu tenho a fazer é que o contrato mantido entre a Prefeitura e a Endurbe, ele é feito com dispensa de licitação, desde que a Endurbe apresente um preço, na época, quando foi feito, mais vantajoso que os outros ofertados. Então, é feito com base no inciso 23 do artigo 24 da Lei de Licitações, porque ela é uma empresa pública municipal, prestadora de serviço, criada para esse fim antes da Lei das Licitações. Tá? Então, ela tem essa prerrogativa de os licitantes apresentam os preços, se ela conseguir ser mais vantajosa, teoricamente, apresentando um preço mais barato, ela tem a prerrogativa legal de fechar o contrato. Então, a análise jurídica do contrato por parte da Endurbe é que foi um contrato firmado de forma absolutamente legal, com base na Lei das Licitações. Okay. Só para não perder a oportunidade também, ainda não está aberta as perguntas, mas só para não perder a oportunidade, doutor Pili, então, se eu entendi, pelo que o senhor acaba de dizer, em dezembro, quando foi feito o contrato, naquele momento, o preço que a Endurbe tinha levantado, junto a possíveis executores, o que a Endurbe ofereceu para a Prefeitura era o melhor. Era isso que o senhor... Quem levantou o preço foi a Prefeitura. Né? Sei. A contratante é a Prefeitura. Então, quem levanta preço é a Prefeitura. Então, é isso que eu quero entender. A Prefeitura informou a Endurbe. Eu tenho como melhor preço
R$10, por exemplo, a Indurb falar, eu faço por 7. É isso? É assim, né? Tá, então é isso que eu queria saber só, tá bom? Obrigado. Eu acho que já vamos... mais alguém gostaria de fazer? Doutor Fogolin, tranquilo? Davi, alguém gostaria de acrescentar? Eu vou abrir para as perguntas. Pode ser? Então, estão abertas as perguntas aos vereadores. Vereadora Thelma. Bom dia a todos, né? Como o próprio vereador Marcos disse, nós ficamos aqui um pouquinho ontem, depois da sessão. E algumas dúvidas, assim, surgem. Obrigado, surgem. E, na verdade, uma das dúvidas que surgiu, em um diálogo com o vereador Meira, a vereadora Chiara, o vereador Marcos, o vereador Sandro ali, é o seguinte: a Secretaria de Saúde, ela tem uma autonomia significativa, inclusive com um setor de licitação própria, não é isso? Então, a gente não entende por que remeter se vocês têm essa autonomia. E por que vocês não fizeram assim, as tomadas de preço para poder ter um balizamento interno, para poder confrontar com aquilo que viesse. Então, se puder fazer uma explanação sobre isso, eu ficaria grata. Tá? Outra coisa assim, que nos chamou bastante atenção, e acho que o vereador Meira vai colocar, que ele mesmo nos mostrou isso, é que na página 22 do processo, que é de novembro, existe ali no cotações um preço de R$2 para a realização do serviço, que é um preço muito aquém daquilo que foi contratado. Então, a gente acha que isso realmente fica difícil, uma vez que fica claro, né, que a Indurb não pode terceirizar sem a anuência do contratante, né, e se ela não tiver um menor preço. Então, acho que se pudesse fazer algumas colocações nesse sentido, a gente ficaria grato. E talvez, se o vereador Meira quiser complementar nesse ponto aí, seria importante. Deixa eu passar para o senhor, vereador. Obrigado. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Fogolin, para a equipe dele, o seguinte: a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem autonomia e tem uma equipe própria para a realização, para licitações, diferente da administração, concordo? Que todas as outras pastas, na verdade, submetem... E a educação também. Então, a educação e a saúde são duas pastas da administração que têm autonomia, que são independentes para poder realizar suas licitações, ok? Nesse caso, essa demanda aqui da coleta de lixo é uma demanda da pasta da saúde. Por que a saúde, ao invés de submeter isso à administração, à Secretaria de Administração, não fez ela própria a licitação? Por dois motivos. Primeiro, que historicamente é a Indurb que faz essa coleta. Segundo, que não é só resíduo da saúde, você tem da Secretaria de Meio Ambiente. Não, mas a demanda da saúde, a demanda do resíduo sólido da saúde é uma demanda da pasta da Secretaria. Tanto é que quem paga esse contrato é o orçamento da saúde, não da SEMA. A SEMA tem outro problema. A SEMA tem um contrato com a Indurb para a coleta do lixo, do lixo orgânico e do lixo reciclável. Ponto, do seletivo. São contratos distintos. Essa é uma demanda da SEMA. A demanda da Secretaria da Saúde é do resíduo sólido de saúde. Então, mas o objeto aqui, ele consta os dois itens. Então, os dois itens. Historicamente, sempre foi um único processo de licitação para itens, resíduos do serviço de saúde, A2, A3, A4 e coleta de animais mortos, que envolve o zoológico e via pública. Tá. Tanto é que
nenhum município, muito raramente você encontra um município que faz processo e coloca na área da saúde animais de via pública, que não é da saúde. Isto é meio ambiente, isto é uma outra categoria. Tanto é que você pega os municípios que fazem esse processo, a saúde solicita resíduos, serviço de saúde, gás contaminada, restos de medicamentos. Então, historicamente, o processo ele sempre constou o item, tanto é que o objeto, nas primeiras páginas, tem A2, A3, A4 e animais que constam do zoológico e via pública. Então, não era apenas licitação da área da saúde, era comum saúde e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, foram os dois fatores que a Secretaria de Saúde encaminhou para a administração. Primeiro, historicamente, durante todo o processo, a Endurb que tinha a responsabilidade de fazer esse processo e tinha outras pastas envolvidas. Por isso que a Secretaria de Saúde encaminhou para a administração. Por que motivo, então, a saúde agora retoma e não fez anteriormente? Porque nós constatamos durante o processo que tinha valores a menor. E antes de todo esse levantamento, que veio através de uma determinada mídia, a Secretaria de Saúde e a administração já havia feito a identificação e fomos pelo menor preço. Importante colocar que, assim, quando houve o envio dos valores, e aqui o processo ele relata, a administração fez a análise para depois retirar os extremos em relação à resolução da SNJ e chegou com os valores finais para apresentar para a Endurb. Então, esse valor a menor, 2,73, que foi analisado não pela área da saúde. A saúde, ela finalisticamente, ela solicita, após o momento em que veio os valores, se a Endurb vai fazer ou não. Mas só respondendo, por que a saúde não fez? Primeiro que não era apenas da área da saúde. O objeto, ele constava de 2 itens. A2, A3, A4, resíduo de serviço de saúde, e coleta de animais, que era da área do zoológico, e via pública, que é meio ambiente. Então, foi por esse motivo. Historicamente, era feita pela administração. Tá, mas agora vai fazer. Agora a gente vai fazer. Então, agora eu vou nas outras... É só para não perder a oportunidade, desculpa, mas é só para esclarecer uma coisa para mim. Isso tudo é pago com recurso da saúde. A saúde paga a coleta dos animais também via pública com recursos da saúde. É isso que eu queria saber. Hoje, a saúde que financia. No próximo processo, parte do recurso vai vir da Secretaria de Meio Ambiente também. Então, hoje, o recurso está sendo pago pela área da saúde, né? Porque não se tinha separado nada do processo. Hoje, a gente está fazendo separado, mas a gente vai solicitar à Prefeitura essa restituição. Agora eu vou fazer alguma pergunta, talvez envolva o Davi, porque vai ao encontro daquilo que a doutora Thelma falou. Quando foi feita a primeira cotação por aquela cotação @Bauru, que é lá do gabinete, né? O gabinete mandou isso aqui para uma infinidade de empresas. Tá aqui, eu tenho aqui na página, acho que página 9. Página 9 não, página 12. Mandou uma série de empresas. Bem, e dentre as empresas que responderam, a Cheiro Verde apresentou um preço de R$ 2,00 e R$ 3,62 da carcaça. Aí foram feitas outras consultas, não necessariamente para empresas sobre cotação de preço, mas os preços praticados por outras instituições, entre os quais tem até unidades das Forças Armadas aqui, para saber o preço pago por eles, praticado por eles, para esse mesmo tipo de serviço. E aí nós temos um quadro final, né? Tem um quadro final na página 60 e na página 59 e 60, então tem um quadro geral de cotação. Então, eu tenho lá os valores praticados por várias empresas, dentre as quais a Cheiro Verde, a R$ 2,00. Tem uma outra empresa, uma outra referência de preço que foi feito pelo Comando da Marinha, R$ 2,96, e assim sucessivamente. Aí, depois, eu tenho aqui uma média de valores, R$ 8,02,
os preços, os valores inexequíveis, que são abaixo de 5,52, e o que classifica um preço inexequível? Está demonstrado num asterisco aqui que diz assim: conforme o manual de orientação de pesquisa do Superior Tribunal de Justiça, para a composição dos preços, para verificar a inexequibilidade de um valor, em uma pesquisa de preço é suficiente compará-lo à média dos demais valores. Se o valor for inferior a 70%, pode ser considerado como inexequível. Então, tá bom. Então, foi considerado aqui, seguindo essa regra, o preço praticado pela Cheiro Verde era inexequível, a R$ 2,00. Aí, folhando tudo isso, tudo isso para contratar a Endurbe, para justificar e para contratar a Endurbe por dispensa de licitação. A Endurbe tinha que entrar nesse cenário para ser contratada com dispensa de licitação, porque ela tem que ter o menor preço. Eu não posso ter nenhuma concorrente no mercado que tenha o menor preço, porque senão a administração leva desvantagem. Desde que seja exequível. E desde que seja exequível. Então, a Cheiro Verde, aqui nesse primeiro momento, ela foi considerada como uma empresa inexequível. Aí, para surpresa nossa, firma-se o contrato com a Endurbe pega e fala assim: bom, eu tenho esse preço aqui, meu preço é X, apresentou lá passou pelo jurídico, todo mundo foi favorável, parecer da Procuradoria do Contencioso e tal. De repente, a Endurbe vai e faz uma subrogação, seja lá o que for, ou quarteirização, não vem ao caso aqui o nome, contrata a própria Cheiro Verde a R$ 2,70. Poxa, se era inexequível lá atrás a R$ 2,00, tudo que fosse abaixo de 5,62, 5,52 é inexequível, por que contrata, então, a própria Cheiro Verde a R$ 2,70? E isso só vem à tona depois que o doutor Fogolin, ele recebe lá a primeira fatura e ele questiona. Está aqui. Ofício do doutor Fogolin ao prefeito e página 167. Eu vou lá na página 167. O doutor Fogolin, na página 167, ele fala exatamente isso. Que a Endurbe deve contratar exclusivamente como prestadora de serviço. Tá, e tudo aí nós sabemos que a lei assegura a exclusividade da Endurbe, porque ela é uma empresa municipal, tal. Aí o doutor Fogolin coloca assim: assim percebemos que há informações de que a Endurbe subrogou, após a assinatura do contrato com a Prefeitura, o referido contrato para a empresa Cheiro Verde. E a subrogação, na verdade, só pode acontecer, tem uma cláusula 9.3, desde que tenha anuência da contratante. Fato que nos foi informado em reunião no dia 12 de março, com a presença do representante da Endurbe, bem como constam notas de coleta da referida subcontratada Cheiro Verde e notas apresentadas. Após as análises dos orçamentos das folhas 22 e 59, a observância de valores a menor do que foi contratado junto à Endurbe para a realização do serviço. Como o orçamento pode ser utilizado por até 180 dias, aí ele pede orientação como que ele deve proceder. Então eu pergunto, puxa vida, como é que a Endurbe formaliza um contrato com a Prefeitura Municipal a um valor X, e de repente ela fala assim: bom, mas eu não sei fazer esse serviço, eu não tenho condições de fazer esse serviço. Eu contrato a Cheiro Verde por um preço bem aquém daquilo que ela foi contratada pela Prefeitura Municipal. Para nós, vereadores, isso chegou ao nosso conhecimento por meio da imprensa. E depois, ontem que eu recebi isso aqui, eu recebi esses documentos e eu comecei a analisar com sinceridade essa noite e estou parado na página 300 ainda. Mas o que eu tenho até a página 300 já é o suficiente para eu poder entender o que aconteceu, todo esse processo. Para minha surpresa, até agora na página 285, feita uma nova coleta de pesquisa de preço, a Cheiro Verde, por coincidência, agora vem com um preço a R$ 6,80 o quilo e a R$ 9,20 para carcaça. A empresa que tem o menor valor apresentado é uma empresa daqui de Piratininga, que chama Stericycle, não sei qual que é a pronúncia disso aqui, a R$ 2,59 para todos os itens.
Não é isso? Então, eu queria entender, esse é o questionamento. Poxa vida, se a administração, lá no primeiro momento, já tinha um valor de R$2, mas como foi considerado inexequível, por que não contratou, por que já não licitou naquele momento, já contratou a Cheiro Verde a R$2? Onde nós vamos encontrar um preço desse hoje praticado no mercado? Em lugar algum. Essa questão do descarte dos menores preços e dos maiores, ela é uma orientação do próprio Tribunal de Contas, né? E eu entendo que ela é muito, vamos dizer assim, ela tem os seus benefícios quando você chega no final de um processo de licitação, para não ter contaminação dos preços médios que vai nortear uma licitação, né? Mas, infelizmente, nesses processos com a Endurb, vamos dizer assim, nós não sabemos se a Endurb vai entrar nesse processo ou não. Nós estamos conduzindo um processo de licitação normal, que pode ter ou não a participação da empresa, né? Mas, no momento que ela chega para participar do processo, ela se utiliza, né, dessas planilhas, onde já houve os descartes e dá essa diferença. Eu tenho até conversado com a Érica, conversei no gabinete sobre isso, que o ideal para nós, da administração, quando nós nos depararmos com esses processos da Endurb, é que eles sejam conduzidos até o final. Eu tentei ver até na Procuradoria Jurídica se nós temos algum dispositivo para que lá no final, hora que você realmente testou o mercado, não está numa forma só de pesquisa de preço. Você realmente executou uma licitação. E lá no final, se tiver um preço menor, você fecha com a empresa, né? O ideal para nós seríamos conduzir uma licitação até o final. É o que a gente não consegue fazer. Depois, eu queria, se fosse possível, a Érica, que aplica, né, essa súmula, essa questão toda do TJ, ela pode falar um pouco mais dessa parte legal que nós seguimos em todas as licitações, que é o descarte desses preços. Pode ser? Não. Acho que era bom concluir agora a questão de ordem. O problema é um só, é que foi feita essa cotação a R$2 e ela foi descartada. Aí depois a Endurb contrata essa mesma empresa que foi descartada a R$2,70. Esse que é o questionamento. A Endurb, para ela, é um negócio extremamente vantajoso. Ela recebe da administração 6 e alguma coisa e paga R$2,70. O erro da Endurb, né? O equívoco, não vou falar erro não, o equívoco da Endurb foi apresentar a nota para a Secretaria da Saúde da Cheiro Verde. Se ela tivesse falado assim, ó, Cheiro Verde, eu pago você e eu recebo da prefeitura, mas a Endurb, por sua vez, pegou a própria nota da Cheiro Verde e falou para a Secretaria da Saúde, ó, paga aqui. Aí a Secretaria da Saúde fala, espera aí, eu contratei aqui a R$6 e pouco o valor, como é que eu vou pagar aqui a R$2,70? Aí a administração, a Secretaria da Saúde, se manifestou e pediu o esclarecimento por parte do jurídico. Aí tudo isso veio à tona. Essa que é a verdade, essa que é o principal X da questão. Posso perguntar? Bom dia a todos. Eu acho que a discussão realmente é muito pertinente e importante. A minha pergunta será concernente todo esse processo, através do que foi divulgado até pela própria Endurb aqui, nesta reunião. Isso está acontecendo a partir desse decreto de 2009. Né? Antes de 2009, secretário, como que era realmente executado e por quem realmente que era executado esse serviço? Bom, sempre, como eu disse inicialmente, eu não posso precisar como que se dava o processo dentro da sua natureza mais orgânica, mas sempre foi realizado pela Endurb do município de Bauru. Eu não tenho informações da Secretaria de Saúde, até porque nunca houve a contratação, a abertura de certame diretamente pela saúde para contratação de empresas. A saúde solicita à administração municipal que realize um processo e o que eu tenho de informação é que sempre foi realizada pela Endurb. Então, eu não posso afirmar como era antes de 2009. A informação é que a coleta sempre foi pela Endurb, mas como que se dava o processo organicamente antes de 2009, eu não tenho essa informação.
Ok. Aí eu gostaria que a Endurbe se manifestasse, até para que nós tirássemos essa dúvida, né? Antes de 2009, esse resíduo ele sempre foi coletado pela Endurbe. A Endurbe vendia um saco de lixo específico para esse tipo de resíduo e enterrava isso no aterro. Era encapsulado, eram umas valas sépticas que encapsulavam esse lixo e esse resíduo ficava no aterro sanitário. A CETESB, em meados de 2000, eu não vou saber precisar a data, mas assim, entre 2008 e 2009, em fiscalização, orientou que não se procedesse mais o descarte do lixo de resíduo de saúde daquela forma e determinou que se fosse feito o tratamento e a destinação ambientalmente adequada. Então, parou de utilizar a vala séptica e a Endurbe continuou. Antes, a Endurbe recolhia do município inteiro. Ela recolhia, inclusive, de clínicas particulares, veterinárias, hospitais particulares. E, a partir de 2009, a Endurbe passou a fazer o serviço exclusivamente para o município, mas antes era depositar tudo isso no aterro, sem tratamento. Seguimos com as perguntas, por favor. Doutora Thelma, mais alguma pergunta? Eu vou bater no mesmo ponto, E eu vou solicitar assim que a Érica faça uma explanação melhor para mim do porquê do descarte do menor valor. E depois eu peço ao Dr. Fogolin, a advogada dele, do porquê que a Secretaria de Saúde tendo, mesmo envolvendo uma situação das carcaças, ela não fez uma cotação dela para poder balizar o que é enviado, né? Que eu acho que isso é fundamental e isso seria importante, né? Então eu queria que frisasse essa parte, uma vez que tem até na cotação que nos permitiria dar uma atenção melhor do Ministério da Aeronáutica ou do Exército, num preço muito próximo de R$2. Então, era uma coisa que poderia ser exequível ou ter checado mais para não existir essa discrepância tão grande de valores. Essa questão de pesquisa de preço, ela sempre foi uma dificuldade na administração pública. Porque quando os compradores eles realizam a cotação, eles lançam a pesquisa de preço no mercado, normalmente a gente tem uma variação muito grande, dependendo do objeto, principalmente quando é questão de prestação de serviços. Nós temos empresas que oferecem nada de preço, praticamente um preço irrisório, como também tem aquelas que oferecem um preço absurdo, né? E isso interfere na nossa média de preço. A gente consegue, às vezes, se a gente considerar tudo, nós temos uma média fictícia, né, de preço, onde eu posso ou até contratar por um valor até maior do que o do mercado, mesmo realizando uma licitação, como posso não contratar, fracassar essa licitação por conta da minha média de preço. Então, por conta disso, já várias vezes já foi consultado o jurídico, e o ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, ele lançou um manual de orientação de pesquisa de preço, com orientação do Tribunal de Contas da União, né, justamente sobre isso, dizendo assim, olha, nós não existe uma legislação específica que determine preço inexequível para bens e serviços comuns. Só tem na 8666, que é o artigo 48, que fala sobre preço inexequível em obra e serviço de engenharia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar por analogia esse dispositivo legal para poder ter um balizamento de preço em relação a bens e serviços comuns. Então, foi nesse momento, inclusive num dos fóruns de debate de compras e licitação, que foi realizado ano passado, pela Secretaria de Administração, o jurídico orientou e disponibilizou esse manual para todas as secretarias,
para que realmente, como a pesquisa de preço, num primeiro momento, é realizado pela secretaria interessada no objeto, que eles tivessem conhecimento sobre isso, justamente para poder descartar realmente os preços que não seriam considerados realmente inexequíveis ou aqueles superiores, superfaturados, vamos dizer assim. Só para complementar aqui. Só para complementar, a gente tem que ter em mente que o STJ é o Tribunal Superior que julga em último nível questões não constitucionais. Então, quando a questão constitucional vai para o Supremo, a questão não constitucional fica no STJ. Então, pela reiterada jurisprudência de todos os problemas de licitação que chegaram no STJ, eles acabaram uniformizando junto com o TCU essa matéria. Depois de muitos julgados, de coisas repetitivas, eles acabaram mais ou menos pacificando através desse manual. Então, o que é preço inexequível? O que é muito barato, o que é muito caro, para tentar proteger a própria administração municipal, que não tinha uma regra, não a municipal, a administração como um todo, que não tinha uma regra específica escrita. Então, foi uma interpretação do STJ. E pelo que a gente tem conhecimento, todos os níveis de administração têm seguido essa regra do STJ. Eu ia fazer uma pergunta para a Endurbe. Quando foi formalizou o contrato da Prefeitura Municipal com a Endurbe para a execução desse serviço, e considerando que a Endurbe não tem pessoal qualificado para fazer esse tipo de coleta, né? E também não tem o veículo, não tem o equipamento, não tem as pessoas, e também não consegue dar destinação final, porque o serviço é desde a coleta, transporte, transbordo e destinação final. Primeiro, se a Endurbe ela tem preferência em ser contratada pela administração, porque ela é uma empresa pública, desde que ela tenha o menor preço. Se a Endurbe não tem meios e não tem qualificação de profissionais e de equipamentos para executar esse serviço, por que ela se habilitou a executar o serviço e depois, logo em seguida, ela subrogou uma outra empresa? Não era muito mais conveniente a Endurbe falar, olha, prefeito, eu não tenho condições de executar esse serviço porque eu não tenho nem mão de obra especializada para isso. Agora, o que fica difícil para nós entendermos aqui, como agentes fiscalizadores do município, é o fato da Endurbe aceitar essa incumbência da execução desse serviço e, imediatamente após, faz uma contratação de uma outra empresa, eu acredito que tenha sido feito por licitação, né, para contratar a Cheiro Verde, e contrata a Cheiro Verde por R$ 2,70. Se a Endurbe não tinha, naquele momento, condições de assumir o serviço, por que ela não abriu mão dessa licitação, abriu mão desse contrato com a prefeitura, e simplesmente comunicasse à administração, falou, administração, eu não tenho condições, então é melhor vocês licitarem. E aí a administração ou a Secretaria da Saúde faria a licitação e contrataria a tal da Cheiro Verde, da mesma forma que a Endurbe contratou, a R$ 2,70. Aí as coisas estariam absolutamente claras e vantajosas para o município, como é objeto aqui a nossa pretensão aqui é sempre ter o menor preço para o município, desde que o serviço tenha qualidade, não é isso? Com certeza. A Endurbe tem competência para realizar o serviço, tanto que ela tinha um veículo, tem ainda, né, um furgão próprio, que tem isolamento, enfim, que a vigilância sanitária autoriza só com aquele determinado veículo. Esse veículo existe. Existem também coletores que foram realocados depois dessa contratação por licitação que a Endurbe fez. Então, a coleta porta a porta, a Endurbe tem capacidade para fazer. O que a Endurbe não tem capacidade para fazer e nem nunca teve e sempre subcontratou, desde 2009, é o tratamento, na verdade, porque cada tipo de resíduo tem um tipo de tratamento, seja por autoclave, uma destinação específica que a legislação autoriza que seja feita daquela forma. Isso ela sempre subcontratou. E a destinação final no aterro sanitário, quando esse material já tratado se torna inerte.
Então, isso a Endurb não tem competência mesmo para fazer, e ela nunca fez, porque depende de maquinário, de coisas que a Endurb não possui. Mas a contratação da Cheiro Verde, a 2,70, foi para fazer o serviço completo? Sim, foi para fazer o serviço completo. Foi só a destinação? Não. Por que decidiu-se... na verdade, esse contrato nosso de 2009, que finalizou, ele estava para finalizar agora, por isso que nós licitamos. Nós não licitamos especificamente só em função do contrato da Prefeitura. Eu tinha um contrato que estava por vencer, que eu precisava licitar novamente. Por que decidiu-se incluir o serviço de coleta? Porque a Endurb verificou que o preço nosso de R$ 4,09 para fazer esse serviço era muito alto e que isso poderia ser mais baixo. Só para esclarecer, assim, na média de preços que a Endurb tem, nós temos desde R$ 2,00, que a Cheiro Verde tanto passou para a Prefeitura como passou para a Endurb, quanto R$ 15,00 de duas outras empresas. Eu tenho da Servioeste e da empresa Pioneira. Então, assim, o servidor, o funcionário ali, como instrumentalizador disso daqui, que faz a cotação de preços, fica difícil até para quem está avaliando o que é real. O preço da Cheiro Verde ou o preço dessas outras duas, da Servioeste e da Pioneira? Porque é muito discrepante, né? Não é como a gente ir na Casa Bahia comprar uma televisão e você vê nas lojas está mais ou menos o mesmo preço. Aqui estava muito difícil avaliar o que seria real ou não. Por isso que a administração como um todo utiliza esses cortes que o STJ determina que seja feita para avaliar a execuibilidade ou não de preços. Não só a administração como a Endurb. Se você analisar, eu trouxe aqui, depois posso deixar uma cópia com vocês para análise. A pesquisa de preços feita pela Endurb também tem um quadro geral, onde os preços maiores foram cortados e os preços menores foram cortados, para que se chegasse a um preço real, porque às vezes a gente vai para uma sessão de licitação e não tem um preço real. A princípio, na licitação, quando a Endurb realizou, quem ganhou a licitação não foi a Cheiro Verde, foi uma outra empresa que chama O3. A Cheiro Verde ficou em segundo lugar. É uma licitação que depende de análise de documentação complementar. Ela tem que apresentar documentos da onde ela vai tratar esse resíduo, da onde vai destinar. E essa empresa não conseguiu cumprir esses requisitos pós-contratação e foi chamada a segunda colocada, que foi a Cheiro Verde, que cumpriu os requisitos e foi contratada, no caso, numa ata de registro de preços. Então, a princípio, a Endurb não contratou diretamente a Cheiro Verde. A princípio, quem tinha vencido essa licitação da Endurb foi uma outra empresa, uma terceira, que chama O3. Só para complementar aqui, a prática da Endurb de contratar terceiros está dentro da legalidade, com base no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto 10.841 de 2009. Tá? Para a realização de serviços acima mencionados, a Endurb poderá realizá-lo diretamente ou contratar com terceiros. Doutor, mas é isso que a gente quer saber, doutor. A dispensa de licitação, por conta da Endurb, não é condicionada a Endurb ter o menor preço? Sim, mas o menor preço não necessariamente eu preciso fazer o menor, com a minha equipe. Eu preciso. Se o senhor em seguida contrata alguém por um preço menor, o senhor não tinha o menor preço? Mas para a prefeitura, naquela licitação, naquele momento, eu tinha. Tanto que eu só consegui pegar o serviço por dispensa de licitação porque nós apresentamos o menor preço. Então, mas, doutor, foi falado aqui que no começo de novembro já havia um menor preço do que o preço que foi oferecido e do preço que foi contratado no final de dezembro. Está aí o documento. Mas em dezembro, o nosso menor preço era... O menor preço era os 6 e pouco, descartando esses preços menores e os maiores. Porque então, se você for levar em consideração mas a senhora descarta os 15 reais... em razão do quê? Só descarta em razão da orientação. Inexequível. Em razão em seguida, da orientação a senhora do contrata uma manual. empresa pelo preço que é inexequível. Isso é que a gente não consegue entender. E o preço que foi licitado é maior do que esse preço ofertado aqui. De que ela fez esse lançamento desses R$2 aqui, ela não fez no dia da sessão de licitação. Fez a 2,70.
Sim, mas em fevereiro. Não é inexequível esse valor? Se o valor abaixo de 5,70. Mas aí ela foi para 2,70 lances, continua mas ela foi para inexequível. lances em sessão. Os valores iniciais ofertados iam desde R$ 12,50, R$ 6,90, eram valores muito mais altos. Quando elas foram para a sessão de lances, que o valor foi reduzido em sessão esse valor. Ela não chegou nesse valor no dia da sessão, foi reduzido em razão da concorrência que teve na licitação. Doutora, eu vou falar para a senhora, é difícil entender, eu vou falar para a senhora por quê. Vamos imaginar que a senhora, a Indurb, né, a senhora, conseguiu esse valor a R$ 2,70 e a Indurb silenciasse, a Indurb ficasse em silêncio, né, e continuava pagando R$ 2,70 para Cheiro Verde e cobrando da Secretaria a R$ 6,00 e pouco. R$ 6,00 e pouquinho. Isso ia se estender por 1 ano, que é o prazo do contrato. Pergunto para a senhora, esse, aspas, lucro da Indurb, do contrato realizado com a administração municipal e do contrato realizado com a Cheiro Verde, porque está tendo um lucro, eu estou contratando a R$ 2,70 e estou cobrando 6 e alguma coisa. Essa diferença, esse valor a maior, doutor Pílio, a senhora pode me explicar? Como que ele é contabilizado isso? Porque a Indurb, ela não tem fins lucrativos. E quando chega no final do ano, nós fazemos o balanço contábil, e se a Indurb é deficitária, a prefeitura vai lá, pega dinheiro do caixa dela, faz a reposição. Então, é muito cômodo para a Indurb hoje participar de um processo licitatório, porque primeiro ela recebe todos os preços já prontos, chega lá, a prefeitura fala, olha, o meu preço é R$ 5,60, aí eu faço a R$ 5,59, pronto, levou vantagem, acabou. Aí ela pega, faz uma subrogação e contrata a R$ 2,70. É isso que eu pelo menos não estou conseguindo entender, qual é a lógica disso, porque se a Indurb, no primeiro momento em que ela fez essa licitação e conseguiu a R$ 2,70, ela deveria, ao meu ver, rescindir o contrato e comunicar à administração de imediato. Falou, administração, eu não posso dar continuidade a esse processo, a esse contrato, porque eu consegui aqui um preço bem menor daquilo que nós acordamos com vocês. Mas a Indurb não fez isso. Na verdade, isso só aconteceu a partir do instante que as notas começaram a chegar na Secretaria da Saúde, e a Secretaria da Saúde pegou e fez um alerta, que é esse alerta que está aqui na página 167. É isso que a gente não consegue entender. Se a Indurb ficasse silente e nenhum órgão de imprensa como tivesse aí abordado esse assunto, talvez nós nunca ficaríamos sabendo. E esse lucro, aspas, em tese ficaria no caixa da Indurb. Aí no final do ano, talvez a Indurb deixaria de ser deficitária e passaria a ter um equilíbrio, ou pelo menos, quem sabe, até superavitária. Deixa eu fazer uma perguntinha. É mera curiosidade, secretário. Mas o serviço que essa empresa está prestando está sendo bem avaliado? Ele está correto? Ela está prestando direitinho? Está tudo em ordem? Não há problema nenhum no serviço que a Cheiro Verde está fazendo? Até o momento, o processo de coleta e destinação não tem nenhum apontamento da minha equipe que faz a verificação. Então, eu não posso acreditar que esteja descumprindo aquilo que a Indurb colocou como... aquilo que foi colocado no objeto do contrato. Deixa eu só tentar, queria só ter a oportunidade de completar. A pergunta é justamente em função da gente poder suspeitar que tenham dado um preço muito baixo e depois a qualidade do serviço é muito ruim. Não é o caso. Não, isso? Até porque, para nós, todo o processo, e a gente se reporta à Indurb. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, como contrato que a administração municipal realizou foi com a Indurb,
a Secretaria ela se dirige à Endurb em relação à prestação do serviço. Então, para a Secretaria Municipal, a prestadora de serviço é a empresa municipal. Desculpa, secretário, isso eu entendi perfeitamente. Eu quero saber o seguinte, não está ficando lixo sem ser coletado, não está havendo atraso, não está havendo problema de levar parte e não levar parte, não está havendo problema desse tipo nenhum, não há reclamação nesse sentido, é isso que eu quero saber. Não, em nenhum momento houve qualquer desserviço ou falta de execução por parte da contratada pela administração municipal. Tem uma pergunta que não quer calar, que é mais ou menos a seguinte. O vereador Meira já falou, a Endurb não foi criada para ter lucro, enquanto que uma empresa privada tem lucro. Então, se nós, eventualmente, tirarmos o lucro desse preço que está sendo cobrado, o preço teria que ser menor ainda. Estou errado? O que aconteceria com a Endurb se em todos os serviços que a Endurb presta, existisse uma prestadora de serviço que prestasse por preço menor do que o que a Endurb consegue? Teríamos que fechar a Endurb, é isso? Porque a Endurb tem que funcionar com preço menor, porque ela não tem lucro. Quando comparada com uma empresa privada, ela não tem lucro. Então, teoricamente, ela teria que ter necessariamente um preço melhor para poder atender o município. Exatamente esse é o papel dela, não é? Mas se nós começarmos a descobrir empresas privadas que fazem por menor valor do que a Endurb perde o sentido, né? É mais ou menos a sensação que eu tenho. Bom, continua em aberto as discussões. Mais algum vereador Marquinhos, tem algumas perguntas, doutora Thelma? deixa eu, não sei se, peço desculpa se não prestei atenção, se houve essa resposta, mas quando a Endurb recebeu da prefeitura a solicitação para realizar com menor custo, e ela apontou 1 centavo a menor, quando ela fez a nova tomada de preços e ficou bem menor, ela comunicou à prefeitura de forma imediata que ela tinha um preço com valor de discrepância grande? Gostaria de responder, por favor, no microfone, que nós estamos... Tudo está sendo registrado, gravado aqui. Eu não sei informar se foi feito o comunicado por escrito ou se isso foi feito verbalmente. Não sei informar. Doutor Fogolin, poderia responder essa pergunta? Durante o procedimento da subrogação, na sequência, quando as primeiras notas chegaram, nós fizemos um contato telefônico e marcamos uma reunião na qual o presidente da Endurb informou a administração que houve um novo processo interno e que haviam valores a menor. Então, foram 2 momentos. O primeiro momento em que as notas de coleta chegaram e o segundo momento em que houve a informação por parte do presidente da Endurb de que havia sido feito um procedimento interno e subrogou. Eu queria só, importante novamente frisar os seguintes fatos. A Secretaria Municipal de Saúde, ela não realizou diretamente pelo seu procedimento de compras por alguns motivos. Primeiro, historicamente sempre foi feito pela administração municipal. A Secretaria de Saúde, ela nunca anteriormente havia feito, e no ano passado, quando nós chegamos ao término desse contrato, a administração já deu prosseguimento. A gente solicita a administração como sempre foi feito nos anos anteriores. Havia também um ponto em que também nos deixava tranquilo em encaminhar para a administração realizar, que era o decreto 13431 de junho de 2017,
que são que ele ali ele informa sobre os procedimentos, né, referentes às licitações que são comuns, né? Então ele estabelece procedimento de compra pela administração municipal. E nós tínhamos o objeto deste procedimento que tinha áreas da saúde e áreas não saúde. Então, são vários fatores que levaram a Secretaria de Saúde a não realizar essa licitação. Quando é medicamento ou qualquer outra aquisição que é específica da saúde, a minha equipe realiza. No ano passado, quando este contrato estava encerrando e sempre houve a prática da administração realizar esse procedimento licitatório, com base também no decreto, e sempre foi realizado, a expertise estava na administração, a Secretaria de Saúde deu continuidade a esse procedimento em se realizar pela administração municipal. Quando os valores de orçamento chegaram, e que a administração utilizou com base a orientação da SNJ de 70% fora da média ser um valor inexequível, isto chegou para a Endurbe com os valores de 6 e pouco, e a Endurbe foi apresentar um valor a menor. Então, não houve nenhum procedimento, nenhuma irregularidade durante esses procedimentos. A saúde pede a licitação, a administração realiza o procedimento licitatório, com base, como consta dentro do processo, a equipe de compras da administração segue a orientação do SNJ, quer dizer, ninguém retirou os extremos por querer retirar, foi uma orientação de procedimento de compra, que ao final chegou para a Endurbe com os valores, para a Endurbe se apresentar como realizando ou não com um valor menor. Então, a planilha que foi apresentada para a Endurbe constam os valores que, à fase final de conclusão da licitação, a administração apresentou. Quando iniciou o procedimento, a Endurbe buscou internamente, pode ser esclarecido, tentar uma nova licitação. Porque o que acontece? Eu acho que é importante colocar na história desse processo, porque se não me engano, no ano passado, antes era Stericycle, né, Stericycle, que fazia todo o procedimento. E teve uma outra empresa, a qual veio para a região também, que se não me engano é a Cheiro Verde, e durante esse procedimento, o próprio presidente da Endurbe nos falou, olha, com esta nova empresa chegando, nós abrimos também internamente, porque sempre essas duas empresas concorreram para a coleta dos resíduos de serviço de saúde aqui na região. Tanto é que, se a gente for ver hoje o que a saúde está levantando, inverteu. A outra que jogou menor valor, então sempre houve essa concorrência. Então, o procedimento realizado pela Endurbe, ele foi posteriormente, acho que o decreto ele permite que a Endurbe faça esse procedimento internamente. Depois que aconteceu esse fato, que a Endurbe tinha um menor valor, a saúde, ela, pelo mecanismo de apresentação de nota, identificou, e também o presidente da Endurbe sentou para uma conversa e falou, olha, eu tive uma licitação, que eu falei, olha, eu também apontei isso. Então, vamos fazer o seguinte, o que eu, como secretário de saúde, vou solicitar autorização para que eu realize o meu procedimento licitatório, que anteriormente não era feito. E isso aconteceu durante o primeiro semestre. E aí a gente só foi pagar as notas depois que houve um parecer jurídico. Então, o histórico, né, a cronologia dos fatos, elas não apontam qualquer irregularidade em relação aos procedimentos. Houve uma solicitação de uma área demandante, houve avaliação dos preços, a Secretaria de Administração, com base nas orientações do SNJ, fez os descartes que o próprio procedimento assim permite, o valor final foi apresentado para a Endurbe apontou o menor preço, depois ela tem autonomia de realizar o procedimento interno, ela sim o fez, e tanto a administração da saúde quanto a própria Endurbe depois apontaram, olha, nós temos valores diferentes sendo realizados. E aí a gente promoveu, a partir daí, todo o procedimento para que a gente pudesse trazer para a área da saúde. É tão difícil fazer essa licitação que, quando nós trouxemos para a área da saúde, e eu tentei fazer uma pesquisa de preço inicial, da forma como estava aqui colocada, coleta dos resíduos do serviço de saúde e carcaças de animais, nós tivemos os preços até maior.
Aí nós optamos em dividir a licitação em 2 certames, um resíduos de serviço de saúde e outro carcaças de animais, para que a gente pudesse também ter êxito nessa licitação. Então, vereador, eu queria esclarecer assim, que todo o procedimento foi realizado dentro do que a administração pública se permite. Então, a Indurb, ela optou ela ofereceu o menor preço quando da fase final de licitação apresentada pela Secretaria de Administração. E posteriormente, quando houve uma subrogação, que de um lado a administração da saúde identificou e por outro o próprio presidente também apontou ao prefeito, nós tomamos as medidas porque o jurídico falou, não, se existe execuibilidade em outras empresas, autoriza a Secretaria de Saúde a fazer o seu procedimento. Uma questão de datas, eu acho que é importante. Faz-se a nova licitação unificando a coleta e destinação final em fevereiro e vocês se reúnem para tratar desse assunto em março, é isso, segundo documentos? Na sequência? Sim. Em final de fevereiro, houve a apresentação das primeiras notas e, simultaneamente, quando também nós fizemos, por um lado, o contato, o próprio presidente falou, não, olha, nós fizemos uma nova contratação, né, a partir acho que na segunda quinzena de março, que houve a sentada em reunião, inclusive eu faço constar isso no meu ofício, né? Ele consta aqui que há informações após reunião dia 12/3, com a presença de representantes da Indurb, e aí a gente faz, a partir daí, a análise jurídica se podia ou não suspender o contrato. Qual era a grande preocupação da saúde? Eu não poderia suspender um contrato naquele momento, porque um procedimento licitatório, ele demora uns 3 meses, e eu não posso deixar de coletar resíduo de serviço de saúde e imediatamente pedir para que o prefeito suspenda o contrato com a Indurb. Então, foi com respaldo jurídico, a autorização para o pagamento das notas, que só foram realizadas em junho, após análise de todo o processo, nós não tivemos o pagamento de qualquer nota antes que tivesse o parecer jurídico, e nós optamos em abrir o nosso procedimento licitatório após a avaliação jurídica. Quando abre, qual é a data que abre o processo licitatório da Secretaria para contratação direta e qual é a situação atual disso? Tá. Em que pé está essa licitação direta? Bom, como não houve o pagamento das notas e o pagamento só foi ser autorizado pelo jurídico no final de junho, voltou o processo com todas as notas para a Secretaria de Finanças, para que lançasse as notas no sistema Aldesp e também fizesse os pagamentos. Então, nós da Secretaria da Saúde, só tivemos acesso ao processo para abertura agora no final do mês 6. Então, consta na cópia que foi encaminhada que a Secretaria de Finanças, nós pedimos o processo para a Secretaria de Finanças e apontamos, existe um despacho no dia 4/7, um despacho meu, que a gente já havia feito a abertura. Formalmente é nessa data, mas a Secretaria de Saúde iniciou o levantamento dos seus orçamentos. Por que nós tivemos essa dificuldade? Nós tentamos fazer um procedimento único, como esse. Não tive êxito, não tinha retorno de orçamento. Assim como a própria Érica diz, não é tão simples ter o orçamento deste objeto. Não é simples ter o orçamento desse objeto. Nós tivemos valores muito elevados quando a gente juntou no item 1, resíduos de serviço de saúde e carcaças de animais, que nós tínhamos que fazer constar também os animais de grande porte encontrados em via pública, que é um problema também que afeta a área da saúde. Então, nós tivemos que dividir produtos de serviço de saúde de animais coletados, que são identificados em via pública, e animais do zoológico, do Centro de Controle de Zoonoses, animais de pequeno porte e grande porte. Então, nós fizemos a solicitação da abertura formalmente no final do mês 6, mas já havíamos iniciado o levantamento orçamentário antes. Os 2 procedimentos já foram para o jurídico, que tem que ter autorização, um já retornou, então já deve ser publicado agora, e o outro está no jurídico, que são animais de grande porte encontrados em via pública, que já deve estar retornando nessa semana para publicação também. Estamos na fase final, então, da licitação. E qual é o procedimento
caso seja detectado o valor menor do que é pago hoje, R$ 6,59, é isso, né? É isso, R$ 6,59. Conseguindo a licitação menor do que esse preço da Endurbe, aí vocês rescindem o contrato com a Endurbe, é isso? Isso. Se a licitação tiver êxito com um valor a menor, existe orientação jurídica da suspensão desse contrato com a Endurbe. Se for valor a maior, a continuidade do contrato com a Endurbe. Qual a possibilidade dessa nova licitação dar um valor muito acima dos R$ 2,70 que a Endurbe está pagando? E, se caso isso aconteça, a possibilidade de uma recomposição de preços entre Endurbe e Secretaria Municipal de Saúde, e Prefeitura Municipal no caso, para que a Endurbe, pagando o valor de R$ 2,70, possa oferecer um preço mais interessante para a Prefeitura Municipal, tendo em vista que a sua licitação pode sair a R$ 5,00, por exemplo. Como eu disse e também apontei no documento encaminhado para a administração, tanto para o gabinete do prefeito quanto para a Secretaria de Negócios Jurídicos, era a possibilidade do realinhamento dos valores com essa simetria que havia entre o valor contratado pela administração e o valor pago pela Endurbe na sua subrogação. Isso é uma decisão que vai ter que ser avaliada com a administração, com a Secretaria de Negócios Jurídicos e com a própria Endurbe. Eu não consigo antecipar qualquer decisão de encontro de valores sem que haja, de fato, primeiro a apresentação dos nossos certames. Não tenho garantia de que a gente vá conquistar, ter êxito com valor a menor. Isso somente após o procedimento licitatório. E, a partir daí, com os novos valores que nós encontrarmos, a gente vai sentar com a administração e com o jurídico para poder decidir qual é o encaminhamento desse procedimento. Maravilha, mas a gente mais ou menos fica esperando que a licitação de vocês dê um valor acima dos R$ 2,70 e aí, obviamente, um realinhamento de preço com a Endurbe para que continue esse contrato e vocês paguem menor do que o valor da licitação que vocês vão conseguir. Isso é uma sugestão que a gente dá, doutora Thelma. Eu só queria entender uma questão de cronologia. A revalidação do contrato foi feita em novembro do ano passado, certo? A prorrogação. Dezembro? Então, dezembro, tá. Então, foi 21 de dezembro. E balizado nos preços, nas tomadas de preços antigas. Desde quando a Endurbe tem o novo preço de R$ 2,70 para a coleta? Daí a gente vai... O contrato com a empresa foi, na verdade, a ata de registro foi assinada no dia 15 de fevereiro. Então, entre as partes. Mas ele só passa a vigorar e só passa a ser feito o pedido a partir da publicação. Não tenho a data da publicação desse diário oficial. Em 15 de fevereiro vocês já tinham um contrato assinado. Do menor preço, de preço menor. Eu vou perguntar novamente. Quando vocês tiveram esse menor preço, houve alguma comunicação formal à Secretaria de Saúde que vocês tinham um menor preço? Da parte de vocês, da Endurbe. Não, a Secretaria de Saúde ela foi tomar informação de menor preço com as notas iniciais e em março nós oficiamos a administração, o gabinete e a Secretaria de Negócios Jurídicos. Nessa mesma data, com essa apresentação, nós fizemos uma reunião na qual o presidente da Endurbe informou que havia o menor preço e concordava com a administração em abrir o procedimento licitatório pela saúde. Então, assim, antes desse 15 de fevereiro, não era praticado esse preço de R$ 2,70? Não, era praticado... Ah, tá. Então, é interessante que a gente faça essas colocações.
Então, em 15 de fevereiro houve isso. Aí foi emitida uma nota para a Secretaria de Saúde no valor de R$ 2,70 no mês seguinte, ou ainda não foi? Na verdade, no dia 15 assinou o documento. Assinou Até que se fez o contato com a empresa para que ela fizesse o serviço, a nota só foi ser emitida depois da execução do serviço. Então, vamos supor que o serviço... Eu entendi. Que ela foi quando comunicada... vocês tinham certeza que eu colher nesse preço, ninguém mandou para a saúde. Precisou de chegar a nota para a saúde saber que estava mais baixo. Mesmo sabendo que a Endurbe tem que ter... Pode ser contratado com menor preço, é só isso. Não houve um... Não sei a data da comunicação. Não... Tá, João. Obrigado. Eu agradeço aí. Só para frisar, não é a nota, a nota de uma coisa, a nota é a nota de coleta, né? Existe a nota de coleta, que é o informe de coleta, e a nota fiscal de pagamento que vem da Endurbe. A nota de pagamento da Endurbe vem no valor do contrato entre a administração e a Endurbe. São dois movimentos que aconteceram. Primeiro, em final de fevereiro, quando houve uma coleta da Cheiro Verde, né, que a diretoria que é responsável pelo acompanhamento de prestação de contas, contratos e convênios da saúde, informou o gabinete do secretário e eu imediatamente encaminhei ao gabinete do prefeito e na reunião, né, acho que foi um período de 15 dias após o início da nova empresa, que o próprio presidente da Endurbe falou, não, inclusive nós concluímos agora um certame e apresentamos os valores que estão a menor. Com base nesta reunião que nós disparamos, né, com o jurídico e fizemos todas as tratativas em conjunto na administração municipal para verificar a possibilidade de rescisão desse contrato, que demoraria 3 meses, mas nesse período se havia possibilidade ou não desta continuidade do pagamento das notas que a Endurbe estava apresentando. Então, aconteceu realmente todo o procedimento no final de fevereiro. Final de fevereiro, a Endurbe fez uma subrogação do seu contrato, apresentou, a Secretaria de Saúde identifica, mas também simultaneamente o presidente da Endurbe informa que tem uma subrogação e deste procedimento a gente dá andamento até agora para desmembrar em outros procedimentos licitatórios. O que a Endurbe pode também esclarecer é que ela tem essa autonomia de poder fazer uma nova contratação interna para a sua prestação de serviço e que a administração, né, tanto a Endurbe, que é uma empresa pública, a Secretaria de Administração, o Jurídico, a Saúde e o Gabinete do Prefeito, quando a gente identifica conjuntamente que a vantajosidade, e aí a gente está falando que a gente está tirando de um bolso para pôr em outro, que a vantajosidade seria pela abertura de uma nova licitação, todos concordaram em suspender com a Endurbe e abrir internamente pela saúde. Então, o presidente da Endurbe, em março, que logo quando ele conclui e assina o seu novo contrato, ele faz o comunicado em reunião e a saúde também, como a gente tem acesso diretamente às primeiras notas, assim que ele já faz, ele já tem a prestação de serviço. E aí, nesse procedimento que a gente solicitou a abertura do novo certame. Senhor presidente, bom dia a todos. Acho que o grande lance aí está, né, a empresa está na inexequibilidade ou exequibilidade da empresa, né? E a empresa é inexequível para uma e exequível para outra, né? Então, aí nós temos que apurar. Salvo engano, a lei de licitação, ela abre a possibilidade da licitante demonstrar sua exequibilidade. Salvo engano, no artigo 44, 43. Então, eu gostaria de saber se houve essa abertura, essa possibilidade das empresas, legalmente, até porque isso é previsto também na lei de licitações, que se descarte os preços mínimos e máximos, e aí foi legalmente considerada inexequível. No entanto, eu gostaria de saber se
observou-se também, né, o artigo da Lei de Licitações em que daria possibilidade às empresas consideradas como inexequíveis demonstrarem sua execuibilidade. Nesse ponto, realmente a lei prevê essa possibilidade de nós pedirmos para a empresa, né, que ela apresente os documentos necessários que comprovem a execuibilidade do preço, mas isso é num momento licitatório. Depois, não na pesquisa de preço. Mesmo porque nem sempre as empresas que ofertam o preço no momento da pesquisa, elas participam de uma licitação. Elas, às vezes, não têm nem interesse em participar. Então, naquele momento da pesquisa, ela pode até ter um interesse em fornecer o preço para a administração pública, mas no momento da licitação, especificamente, ela não comparece. Complementando, pegando carona no que o Dr. Fogolin disse, nesse processo que ele iniciou na saúde, nós só vamos saber os preços efetivamente na hora do final do processo. Por exemplo, nessa fase de pesquisa, nós não temos essa informação. Por isso que, para evitar situações futuras, o ideal é que nós conseguíssemos, que pudéssemos legalmente chegar ao final sempre de um processo licitatório. Mas aí eu vou chegar num processo licitatório no final e vou revogar ou cancelar uma licitação? E quem participou? Eu vou cancelar ou revogar e abrir para a Endurbe entrar com preço agora testado realmente numa licitação? Olha que complicado que é isso. Sim, não compreendo. Eu gostaria de saber da Endurbe se houve consideração de preços inexequíveis na licitação que vocês fizeram ou se não houve, e quais foram os preços considerados inexequíveis? Na pesquisa de preço realizadas pela Endurbe, vários preços foram considerados inexequíveis, tá? Nós tínhamos desde os R$2 da Cheiro Verde, que ela ofereceu na prefeitura e ofereceu para a gente também. Foram cortados 5 preços menores e 3 preços maiores. Os menores entre R$2 e R$4 e os maiores entre R$12 e R$15. A minha média na licitação era R$ 7,59 e R$ 8,24 para cada item, né? Quando nós fizemos os cortes, ficou, na verdade, cortou e ficou R$ 7,44 e R$ 7,38, diminuiu um pouquinho do valor, mas a gente usa o mesmo parâmetro. A Cheiro Verde foi considerada inexequível e depois ela ganhou a licitação. Na verdade, esse parâmetro de execuibilidade, a gente não considera a empresa inexequível no momento de coleta de preço. A gente descarta o preço para critério de cotação de preços. Para chegar no preço médio. Tá, entendi. Então, quer dizer, o fato dela ser considerada inexequível não a limita da possibilidade de participar da licitação. Acho que era só isso. E por uma questão de dotação orçamentária, de acordo com a legislação, eu não posso abrir nenhuma licitação se eu não tiver a dotação orçamentária prévia. Então, para poder separar, para reservar essa verba para contratar esse serviço, eu preciso saber qual que seria o preço médio. Então, eu preciso fazer essa cotação preliminar para poder separar a dotação orçamentária a princípio para poder abrir licitação. Tá. Ela pode depois diminuir. Em alguns casos, quase sempre ela diminui. Ela é um valor que é pelo preço médio e a licitação pode chegar num preço menor. Então, eu só destaco o que vai realmente usar na licitação. Tá. No caso da dispensa de licitação, quer dizer, não houve a possibilidade de chegar até o final. Por enquanto é só. Bom dia a todos. Acho que queria só fazer minhas considerações finais aqui antes de passar para o presidente, até porque eu fui escolhido relator, mas eu acho que ficou claro que a preocupação dos vereadores é em relação à legalidade. Nós vamos debruçar, são 800 folhas, não é de um dia para o outro que nós vamos aí apontar se é legal ou não é legal. Mas o que ficou mais claro ainda
que, sendo legal, nós estamos preocupados. É legal, mas foi imoral. Por isso que foi importante o doutor Fogolin, que, pelo que eu percebi, na pergunta do doutor Segala, que foi, não sei se dá para falar, afirmar que se foi imediato a comunicação da Endurbe através do seu presidente Eclair, nós podemos falar em relação a um mês ou menos disso, quando percebeu que tinha um valor menor, que seria o de 2 e pouco. Nós podemos afirmar isso? Houve o comunicado na reunião que foi solicitada. Então, a presidência da Endurbe informou que tinha um valor de subrogação a menor. Foram 2 momentos. O primeiro momento da chegada das notas e o segundo momento na reunião. Tá bom. Então, nós temos que descartar a imoralidade. Dá para ver que foi quase que imediato a comunicação por parte da Endurbe. Temos mais algumas perguntas ainda? Podemos encerrar? Bom, acho que a gente vai caminhando, então, para o final desta reunião. A gente não pode tirar nenhuma conclusão precipitada aqui. Nós temos o relator, que vai se debruçar em cima disso aqui para fazer o relatório. Podemos chamar outras reuniões, caso fique alguma dúvida pendente. A reunião deve se reunir para tratar esse assunto. Mas eu percebo que este formato que existe hoje entre Prefeitura Municipal e Endurbe, eu acho que precisa ser revisto, né? Eu acho que a gente percebe que a Prefeitura fica meio que refém da situação, porque a administração, como bem colocou aqui, não pode ir até o final de uma licitação para saber qual é o preço real para poder passar para a Endurbe e falar: Endurbe, olha, o preço real que eu tenho, final é esse, porque como você faz uma licitação e você não contrata o serviço, ok? Então, o que está sendo usado hoje pela Prefeitura Municipal é algo que é legal. Faz-se as cotações, dispensam os preços menores, dispensam os preços maiores, chegam numa média e apresenta para a Endurbe. A Endurbe fala: olha, eu cubro esse valor, não importa se é 1 centavo, mas cobriu. Então, talvez, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, aproveitar esta situação que foi trazida à Câmara Municipal de Bauru, que está sempre atenta aos principais assuntos da nossa cidade, e nós temos vereadores aqui bastante competentes para fazer essa discussão. Talvez chegou o momento de rediscutir a Endurbe e Prefeitura Municipal de Bauru, e o relacionamento entre essas duas partes, de como deve ser feito daqui para frente. Eu acredito que essa acho que é a mensagem principal desta reunião, para que a gente possa, e eu tenho certeza que o prefeito deva apresentar aí uma proposta diferente, para que a gente não tenha esses questionamentos, que pelo que a gente percebe, está dentro da legalidade, porém, você percebe que poderia ser um pouquinho melhor do que isso daí. Se a saúde pode fazer a solicitação direta, ela não é vedada, por que vai usar a Endurbe? Então, acho que se isso partiu de você, parabéns, porque acho que não tem o porquê usar a Endurbe para fazer. Faça direto, e nós não vamos ter tanta burocracia nem questionamentos. Bom, agradeço então a presença de todos, muitíssimo obrigado, tenham todos um excelente dia, e a comissão continua as suas reuniões. Muito obrigado a todos. Roger.